Quem quer ir para o céu aí? Uhul. É que o pastor está com sede aí, ó. Vai para o céu. Estou falando. Vai para o céu. É gelado ainda. Aleluia, amém, queridos? Irmãos não importa, não. Eu gosto de brincar de vez em quando. Porque eu sempre digo assim que crente, ele é muito feliz, né? Quem é feliz aqui? Caneta abençoada, ela não quer deixar eu abrir aqui, não. Crente é muito feliz, então de vez em quando a gente tem que rir, a gente tem que brincar um pouco, né? Brincar não é zombaria, zombaria é outra coisa, né? Inclusive, a Bíblia diz que os zombadores não entrarão no reino dos céus. Então, o crente tem que aprender a brincar, né? Tem que tomar cuidado, que as brincadeiras dos crentes não é igual a dos mundos, não. Então, nós temos que tomar cuidado, amém? Fala para o irmão que está do seu lado assim, ó. Até que Cristo, fraco demais, até que Cristo seja formado em nós. Irmãos, quem é que já ouviu essa expressão? Soa esquisito para você? Cristo ser formado em nós? Isso é estranho para você? Gálatas capítulo 4. Quero compartilhar um texto com os irmãos, versículo 19. Aleluia. Amém? Todo mundo encontrou? Gálatas. Epístola aos Gálatas, ou carta aos Gálatas. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Então todo mundo encontrou. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Amém? Diz assim, ó: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Meus filhos, em quem de novo eu sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Quem disse essa frase foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em uma de suas viagens, ele teve uma enfermidade, e essa enfermidade o levou para a Galácia, que era uma região onde ele acabou tendo que ficar ali. E como crente que se preza, todo crente que se preza, toda e qualquer luta vira em evangelho ministrado em algum lugar. Amém? Então Paulo era perseguido, ele ia pregar o evangelho. Paulo era preso, ele ia pregar o evangelho. Ficava doente, o lugar que ele ficava doente era evangelizado. Era assim que acontecia com Paulo. E a cidade da Galácia, né, onde é os Gálatas, por isso que fala os Gálatas, ela foi evangelizada por Paulo nesse momento. No momento que ele estava enfermo, ele teve que ficar por ali, e aí ele pregou o evangelho lá. E ele ministrou a palavra, e o povo se converteu, e foi um negócio interessante, algo poderoso ali, o povo virou crente de verdade. E aí ele foi embora, porque Paulo estava de passagem, mas deixou a palavra plantada naquele lugar, e as pessoas convertidas buscando ao Senhor, servindo a Deus, igual nós, crente fiel, santo, separado pelo Senhor, glória a Deus, aleluia, nunca comete um erro, sim ou não? Não, Jesus amado. E agora Paulo vem e escreve essa carta, amém? Se ele escreveu a carta é porque ele não estava lá, amém, irmãos? Quando você manda um e-mail para alguém é porque você não pode ir até a pessoa. Então ele escreveu essa carta, e nesse versículo, nessa parte aqui da Bíblia, ele vai dizer isso: meus filhos, ele chama de meus filhos. E ele diz: por quem de novo eu sinto as dores de parto. As mães aí sabem, né? Dores de parto não é fácil. E ele fala assim: eu estou sentindo de novo as dores de parto, porque foi eu que gerei vocês na fé. E eu sinto de novo as dores. Mas como assim sentir de novo as dores de parto? Aí ele fala: até ser Cristo formado em vocês.
Queridos, mas eles já não eram crentes, né? Que negócio doido é esse? Por que Paulo vem com essa conversa agora? Por que ele vem com essa ideia agora? Com esse papo reto? É assim que os jovens falam? Com esse papo reto. Por que isso agora? De acordo com a Bíblia, se você voltar aqui e ler o livro de Gálatas, eu te aconselho a ler todo o livro de Gálatas depois. Procura sempre fazer isso. Quando for uma ministração, a palavra de Deus, não dá para a gente trazer tudo. Volta, lê o livro todo para você conseguir captar um pouco mais daquilo que Deus quer falar contigo. E você vai ver que tinha uma ação que era teologicamente chamada de ação dos judaizantes. O que eram os judaizantes? Eram irmãos que iam, né, nos lugares onde o evangelho já tinha sido implantado, onde as pessoas já estavam vivendo a fé cristã, de acordo com aquilo que Paulo havia pregado, e de acordo com o que é o evangelho. E aí vem alguns irmãos para meio que re-evangelizar, e trazendo doutrinas, e trazendo ensinamento, e trazendo algumas coisas. E esses judaizantes chegaram lá e começaram a pregar um evangelho cristão judaizado, vamos dizer assim. Esse nome é eu que estou inventando agora. Judaizado, por quê? Porque ele começou a pegar coisas da lei e empurrar no povo. Começou a ministrar e o povo começou a aceitar aquilo. Começou então a viver de forma controversa aquele evangelho que Paulo havia pregado. É por isso que chega nesse momento, o apóstolo Paulo, ele dá esse desabafo. Ele falou: estou sentindo as dores de parto novamente, até que Cristo seja formado em vocês. Mas aqui também cabe a nós, para nós, um ensinamento e uma ideia, algo muito interessante. Essa frase, até que Cristo seja formado, porque quando nós aceitamos a Jesus, nós já recebemos Cristo, Ele já vem fazer morada em nós, sim ou não? Então, se Jesus já estava morando, por que vai formar Cristo de novo? Que ideia é essa? Que conversa é essa que o apóstolo Paulo queria ministrar àqueles homens e mulheres ali? Irmãos, quando a Bíblia fala sobre Cristo ser formado em nós, tem a ver com caráter. Tem a ver com muitas coisas, obviamente, mas uma delas tem a ver com caráter. Vamos a Gálatas capítulo 2, vamos voltar um pouquinho, ó. O versículo 20, Gálatas 2, 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver agora que tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então ele está dizendo o seguinte: olha, Cristo agora vive em mim. Repita comigo assim: Cristo vive em mim, mas sou eu que mando. É isso? Sim ou não? Ele vive em você e você não manda em nada. Você não decide nada. Tudo é Ele. Tá certo, amém, irmão? Então esse ano de pandemia você não fez nada a não ser aquilo que Jesus mandou. Igual aquele filme, né? O que Jesus faria? Quem já assistiu? Se você não assistiu, assista, é muito bom. O que Jesus faria? Vou fazer uma coisa aqui. Mas o que Jesus faria? Ele não faria isso. Ele não falaria mal do irmão. Então eu não falo. Então quando Cristo ele vive em mim, ou ele vive num lugar, Ele é o dono desse lugar, sim ou não? Então quando eu recebi a Jesus, Ele passou a viver em mim. Ele passou a ser o quê? O meu dono. Ele é o meu proprietário. Agora eu preciso saber dele tudo aquilo que eu preciso viver. Porque se eu estou dizendo essa frase que o apóstolo Paulo disse, logo, já não sou eu quem vive, ele ainda deixa claro, não é mais eu, mas é Cristo que vive em mim. É um negócio muito doido, irmãos. É muito doido esse negócio. Não sou eu mais que estou vivendo, é Cristo. Porque se fosse eu que estava vivendo, talvez eu não estaria aqui agora reunido com os irmãos. Talvez eu estaria em outro lugar. Mas como é Ele que vive em mim, e como é Ele que vive em você, você saiu da sua casa para sentar aqui e ouvir esse pastor chato falar. Porque Ele vive em você, amém?
Então quem decide, né, as características desse lugar é quem? É você ou é o dono do lugar? É o dono. Ele é que decide as características desse lugar. Jesus não faz acordo. É do jeito dele. Ou não é nada. Ele diz: eis que estou à porta e bato. 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 Se alguém, ele fala assim ainda, no Apocalipse: se alguém abrir a sua porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ele está sempre batendo na porta. Depois que a gente entrou, ele entra e aí ele passa a ter a oportunidade. Queridos, ele só vai mandar na sua vida se você deixar. Porque você pode simplesmente não deixar. Mas é importante que ele possa fazer parte da sua vida e tenha que ser do jeito dele. Quando Jesus chegou no templo, num dia de negócio, todo mundo negociando lá, comprando, vendendo. Inclusive uma vez um irmão me chamou a atenção, falou: pastor, não pode ter cantina na igreja. Eu falei: mas por quê, irmão? Não pode ter cantina na igreja, porque olha, cantina na igreja é pecado. Os irmãos estão comprando e vendendo na igreja. E a Bíblia fala que Jesus foi lá e meteu o pé em tudo, derrubou tudo, porque o povo estava vendendo na igreja. Eu falei: não, irmão, não é isso que a Bíblia está dizendo. É que o negócio ali era diferente. A corrupção era muito maior do que se imagina. Outro dia o pastor Anderson ministrou um pouco sobre isso aqui. Porque de ano em ano as pessoas tinham que ir ao templo e levar o que era seu, que ele criou, que ele cuidou. O bezerrinho, o cordeirinho, que ele amava, para sacrificar ao Senhor. Aí o que o cara fazia? Muito longe o templo, cara, tem que caminhar 10 quilômetros, 30 quilômetros, vou não. Chegar lá, tem uns irmãos lá que deve ter alguma coisinha, um bezerrinho velho lá, eu compro, pago lá para eles, aí já mata lá, corta o bichinho, pronto, o pecado já está tudo certo. Era mais ou menos isso. E aí, ao invés de pegar todo o animal e queimar, que era o sacrifício, tirava os pedaços melhor para comer. Tira o couro também, vamos fazer umas tendas. Então era mais ou menos isso o negócio, era corrupção pura. Por isso que Jesus chegou metendo o pé em tudo. Só que é um detalhe importante a gente observar, que lá no templo, quando ele mete o pé em tudo, ele estava chegando dizendo: aqui é do meu jeito, não é do seu. Aqui é do jeito do pai, do dono. Ele é o dono. A minha casa é chamada casa de oração, não casa de ladrões. Quando ele fala isso lá, ele está deixando claro que é do jeito dele. Então, vou perguntar de novo: Jesus é o dono? É ele que manda? Precisamos ser sinceros com nós mesmos. De vez em quando a gente mete a mão e atrapalha tudo, é ou não é? A gente vai e arrebenta com tudo. E para piorar, a gente vai orar e reclama com Deus, porque não deu certo. A gente é uma bênção, irmão. A gente é uma bênção. Nós somos uma bênção. Então, a primeira coisa que a gente vai aprender aqui, quando a Bíblia fala sobre ser Cristo formado em nós, é que Deus, ele quer trabalhar o nosso caráter, ele quer trabalhar dentro de nós. Agora, qual é a característica ou caráter, né, que devo aprender de Cristo? Essa é uma pergunta, porque eu falei aqui, falei mal da gente mesmo. Mas qual a característica, qual é o caráter que eu e você precisamos aprender do Senhor? Aí agora a gente vai ter que ler a Bíblia inteira, né? Porque tem muita coisa. Mas abra comigo, por favor, em Mateus 11. Abra sua Bíblia em Mateus 11. Mateus capítulo 11, versículo 29. Talvez você ainda não está entendendo muito bem o que eu estou querendo dizer, mas até o final, daqui umas 2 horas mais ou menos, você vai entender tudo. Amém? Ninguém fala amém, né? Capítulo 11, versículo 29. Olha o que a Bíblia diz: tomai sobre vós o meu jugo, ou a minha canga, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aprendei de mim o quê? Que sou manso e humilde.
Aí a gente vê Jesus fazendo milagre, a gente quer aprender a fazer milagre, né? Não é assim? A gente vê Jesus revelando, aí a gente quer aprender a revelar. Mas a doutrina que ele ensina, a primeira, que ele traz para nós é: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Amém? Aqui só tem gente mansa, sim ou não? E os irmãos, lá em casa, é tudo manso, é ou não é? Claro que é, irmão. Essa mulher nossa, crente, tudo mansa. Não tem mulher brava não. Manso e humilde de coração. Queridos, é muito importante a gente entender esse princípio da parte do Senhor. Só que antes ele fala o seguinte: tomai sobre vós o meu jugo. Os irmãos sabem o que é jugo? Jugo. Quem saber aí já vai entregar a idade, né? Aquele que falar, eu sei, tá declarando, sou velho pra caramba. Eu não sou velho, eu sou novo, mas eu sei o que é, amém? O jugo, irmãos, ele é mais conhecido aqui entre nós como canga ou cangaia. Quem já ouviu falar essa expressão aí? Quem já ouviu falar? Irmão Boca já ouviu falar, né, irmão? Pode levantar a mão aí, irmão. Cangaia ou canga. Isso é uma ferramenta utilizada no cavalo ou principalmente nos bois, que era colocado no pescoço assim de madeira, preso com um cinto de couro, e ali era fixada uma ferramenta, e essa ferramenta era usada, irmãos, para arar a terra, ou então era conectada a uma carroça, e ali o boi carregava aquele negócio. E aí Jesus ele fala assim, ó: tomai o meu jugo, a minha canga, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. O jugo suave, ele fala da suavidade do esforço que é feito, porque o boi sofre muito para fazer aquele trabalho. E o fardo é aquilo que é carregado lá atrás, o peso que é colocado para ser arrastado. Então, quando nós aprendemos essas coisinhas que Jesus está falando, ser manso e humilde, irmão, ser manso traz alívio para nossas almas, irmão. Ser humilde traz alívio para as nossas almas. Porque você viu aquele povo nervoso demais? Sofre, irmão, como sofre alguém nervoso demais? Qualquer coisa, sofre, mas sofre. Sofre no serviço, sofre com o casamento, sofre com os filhos, sofre com os pais, sofre com todo mundo. Porque não aprendeu o princípio de Jesus de ser manso e humilde de coração. E aí anda com esse peso, esse fardo pesado, esse jugo que não tem nada de suave. Mas quando nós aprendemos de Jesus ser manso e humilde, o fardo fica leve. O fardo fica leve. Não diminuiu não, irmãos. Você vai olhar assim, ó. Jesus não falou que o meu fardo vai ficar menor. Ele não disse isso. Ele vai se transformar, ele vai ficar leve. Você vai carregar a mesma coisa, até mais, que fica mais leve. Você fala, vamos um pouquinho aí, né? Eu aguento um pouquinho mais. Você vai até fazer mais, irmão. Quando você aprende a ser manso e a ser humilde. E eu vou dizer uma coisa para você. Essa orientação de Jesus aqui é para benefício seu. Talvez você tenha sofrido muitas coisas. Talvez você não está conseguindo perdoar alguém porque você é muito bravo ou muito bravo. Mas Jesus está dizendo para você, olha, pega esse fardo que eu estou te dando essa noite. Busque a mansidão, busque a humildade que eu tenho para te dar. E você vai ver como a sua vida vai melhorar e vai melhorar demais. Uma outra coisa interessante, o boi bravo, ele era separado. Nas fazendas, quando o dono, né, ele usa a força animal para fazer os trabalhos, ele observa bem, lógico, saúde, a força do bicho. Tem uns que tem força, tem saúde, mas é bravo demais. Aí coloca na canga, quebra a canga tudo, quebra as ferramentas tudo, arruma um brigueiro com o outro boi lá. O que o cara faz? O que o fazendeiro faz com aquilo? Vou te dizer, ele seleciona o mais manso e coloca de 2 em 2. Opa, aqui deu certo. E o outro? Vira churrasco, irmão. Porque vai quebrar a cerca dele, vai ficar dando trabalho, ele precisa comer carne mesmo, ele mata. Não estou dizendo que Deus vai te matar porque você é bravo, não, tá? Mas eu estou dizendo uma coisa.
você pode perder o lugar que Deus tem para a sua vida por causa de não buscar nele a mansidão e a humildade. Deus talvez tem coisas grandes, tem promessas grandes para a sua vida, coisas tremendas para te dar, mas por não aprender a mansidão e a humildade do Senhor, querido, isso, mas pastor, esse negócio de mansidão e humildade, isso aí é coisa que vem de berço. Mentira, irmão, mentira. Eu não levava desaforo para casa não, filha. Não levava não. Era 2 conversinhas, nós já resolvimos o negócio. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente precisa trazer ela para dentro de nós e começar a praticar aquilo para a gente poder viver melhor. E eu vou dizer uma coisa, mas eu vivo muito melhor, buscando ser mais manso todo dia, buscando ser mais paciente, mais humilde a cada dia. Ainda não cheguei lá, mas um dia eu chego em nome de Jesus. Se Jesus não voltar, eu vou chegar lá. E se ele voltar, eu vou chegar também, porque lá na glória não vai precisar ficar bravo, né? Aleluia. Amém, irmão? Todo mundo está comigo aqui? Outra coisa, uma definição de humildade. Humildade é a capacidade de não ficar soberbo, né? Então os bois tinham esse negócio ali, de andar de igual para igual. Andou de igual para igual, show de bola. Começou a ter diferença, tinha que ser separado. Amém? Então Jesus, ele traz esses exemplos que era do dia a dia para nos ensinar, e até hoje ele nos ensina, sim ou não? Amém? Ensina, irmãos, a gente está aprendendo com o Senhor. Uma outra coisa interessante, irmãos, que a Bíblia fala, está em Gálatas no capítulo 5 agora. Vamos voltar a Gálatas aí, você deixou o dedinho marcando aí, né? Senão você vai ter que ficar folheando a Bíblia de novo, e esse é importante que você leia. Gálatas no capítulo 5, versículo 22. Olha o que Paulo chega a levar aos irmãos. Gálatas 5, 22. Você encontrou? Diz assim, ó: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificado na carne, com as suas paixões e concupiscência. E os que são de Cristo Jesus crucificados na carne, e as suas paixões e as suas concupiscências, se vivermos em espírito, andemos também nós no Espírito. Glória a Deus. Olha o que a Bíblia diz, irmão. Fala dos frutos do Espírito, sim ou não? Amém? Quantos frutos do Espírito nós temos aqui, irmãos? Vamos contar? Quantos tem? 1. Irmão, tem um monte aqui, ó. Amor, alegria, paz. São 9. São ou não? Sim ou não? Os irmãos estão quietos. Quantos frutos do Espírito nós temos? O irmão falou que é 1. Quantos? E esse monte de nome que está escrito aí? Mas o fruto do Espírito é. Muitas das vezes, irmão, eu já vi irmãos debatendo: irmão, eu estou quase lá. Já tem uns 3 frutos do Espírito já. Aí eu olhei assim, parei para escutar os irmãos conversando, né? Já tem uns 3 já. O outro falou: rapaz, eu nem sei o que é isso. Eu falei: nossa, um tem 3, o outro nem sabe o que é. E aí eu fiquei escutando eles conversarem, como era amigo meu. Eu falei: rapaz, não existe esse negócio de 3 frutos do Espírito, 4 frutos do Espírito, só tem 1. São 9 características de um fruto. Você sabe por que Deus é perfeito, sim ou não? Deus é perfeito, irmão? Perfeito. E está escrito assim, que é um fruto. Sabe por quê? Justamente para a gente não pegar só o amor e falar: estou amando, tá bom demais. Para a gente falar: não, eu sou benigno, tá bom demais. Sou bondoso, tá bom, não precisa mais. Não. O fruto do Espírito, irmão, é um fruto só. E ele tem todas as características. Aleluia. Você quer entrar só 2 vezes, irmão? Deixa para os outros. Aleluia. Queridos, então a Bíblia está dizendo para nós aqui que essas características, ela precisa estar em nós.
Pastor Ronaldo, o bicho está pegando, porque tem uns par dele aí que eu não tenho. Mas a Bíblia diz, querido, que Deus é Pai. Ele te ama e Ele quer entregar para você todos eles. Ele quer que todas essas características estejam entranhadas dentro de você. O fruto do Espírito, você e eu fomos chamados para andar no Espírito. Olha o que diz o versículo 25: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? E como que eu sei que eu estou no Espírito? Aleluia! Só glória a Deus, falando língua estranha o dia inteiro. Isso é bom, faz parte. Mas os frutos revelam a árvore. Sim ou não? Os frutos revelam a árvore. O fruto, nesse caso. Precisamos entender, irmãos, que precisamos melhorar muito. Muitas das vezes, irmão, nós começamos a experimentar o Espírito e de repente a gente não experimenta mais. Começamos a andar no Espírito, mas alguém pisa no nosso calo e aí a gente perde a graça. Já viu isso aí? Isso acontece. Pastor Ronaldo, mas aí vai tudo para o inferno desse jeito. Aí a Bíblia está falando isso daí, aí eu não estou conseguindo. Espera lá. Então o fruto do Espírito, essa é uma das coisas que precisa mudar. Isso é o que, irmãos? O que eu falei no começo aqui? Caráter. Irmãos, a Bíblia, quando começa a falar dos cristãos, não são os cristãos que se apresentam como cristãos. Hoje em dia eu vejo um esforço muito grande da gente tentando dizer, eu sou cristão. Quando a Bíblia inicia esse nome cristão, não são os cristãos que se apresentaram, são os outros que olharam e disseram, são cristãos. O nome cristão não veio de dentro da igreja, veio de fora. Sabia disso ou não? A Bíblia diz que lá em Antioquia, quando o povo chegou lá, começou a pregar, começou a viver entre eles, aí as pessoas de lá olharam para eles, os cristãos. Sabe por quê? Porque eles conheciam, sabiam, já tinham ouvido falar de Jesus. E olharam aquelas pessoas só no jeito de andar, de falar, de cumprimentar, de amar, de abraçar um ou outro. Eles diziam, só pode ser cristão. Só pode ser cristão. Muitas das vezes nós fazemos um esforço grande para dizer para as pessoas que somos cristãos. Mas não precisa, irmão. Não precisa. Essa semana eu estava fazendo estava lá no meu trabalho lá e chegou uma moça do outro setor e falou, Ronaldo, eu estou com esse negócio aqui, preciso fazer, não sei o que eu faço com isso, meu chefe está pedindo. Eu falei, não, vem cá, a gente resolve já. Aí era um servicinho lá, fiz para ela lá, começou a conversar comigo, a gente ficou ali conversando e eu fazendo lá para ela o serviço. E aí na hora que eu terminei, ela falou, nossa, nem tinha pensado nisso, muito obrigado e tal. E aí nós começamos a falar de trabalho. Só falar de trabalho, falar de promoção, porque lá tem umas mudanças, umas coisas. E ela falou, eu não tenho muita ambição não. Ela falou assim, eu na verdade eu quero terminar aqui o meu trabalho, mas eu estou namorando, eu quero casar, eu quero ter família, não quero ficar chefe, não quero ficar líder aqui não, eu quero ter uma família, ter um filho, meu esposo que vai trabalhar. Eu falei, nossa, que legal. É bom você pensar assim, porque você vê muitas pessoas que não pensam mais nessa questão de família. E aí nós começamos a conversar e tal. Ela falou assim, minha mãe é crente, ela sempre fala para mim que eu devo ter uma família e tal. E eu comecei a falar da Bíblia para ela. Ela falou assim, cara, eu sempre achei que você era crente. Eu sempre olhei para você e vi que você era crente. Eu falei assim, sou crente. Eu falei, sou pastor há 10 anos. Ela falou, nossa, que legal, então é por isso. Olha o que ela falou para mim, essa foi a frase. Então é por isso que eu vejo você nas reuniões no meio do lugar tão difícil, cheio de coisa tão complicada, e você não perde a linha. Então, quando eu falei para ela assim, eu sou pastor há 10 anos, quando eu falei isso para ela, ela não estava querendo falar comigo porque eu tinha falado de Jesus para ela, mas por causa de que ela já estava me observando em algumas reuniões, em alguns lugares que a gente estava. E aí ela disse assim, olha, bem que eu vi, nossa, o pessoal às vezes te apertando, fazendo a coisa, você responde com calma e não perde a linha. Essa foi a frase que ela disse. Então eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos, é muito bom e muito importante. E saiba que eu tenho um nome a zelar. Você tem um nome a zelar. Você sabe qual é esse nome? Você sabe? É Jesus.
Esse é o nome que nós temos a zelar. As pessoas precisam olhar para nós, para mim, para você, e ver que tem Jesus ali. Precisa ver que tem Jesus na sua vida. Precisa ver que tem. Por isso os frutos do Espírito, ele vem para tratar o nosso caráter. Bom, Jesus falou que nós tínhamos que aprender dele. Nós vimos aqui o que a gente tem que aprender dele. Nós vimos a questão do caráter. Mas como eu vou aprender de Jesus? Tem algumas coisinhas interessantes. Primeiro, decisão por Cristo. Se eu quero aprender de Jesus, eu preciso decidir por ele. Não tem como eu aprender de Jesus e seguir outra pessoa. Só aprende dele quem o segue. Só aprende dele quem entrega a vida para ele. Como foi dito hoje aqui. Alguém falou isso aqui. Tem que se entregar. Tem que se entregar. Só vamos conseguir aprender dele se nós nos entregarmos a ele. Outra coisa. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Está lá em Romanos 10:17. Ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então outra coisa, parar para ouvir. A gente às vezes não para para ouvir. A palavra está sendo ministrada e a gente sai. A gente gosta do louvor, aleluia. Aí quando chega a palavra, a gente sai. Você vai ouvir o quê? Nada. E quando a gente ouve, a Bíblia diz que a fé, ela entra dentro de nós. Tem como aprender de Jesus sem fé? Não tem, irmãos. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível agradar a Deus. Uma outra coisa, nós vamos lá em Josué, no capítulo 1, versículo 8. Eu vou ler. Vamos lá. Abre lá. Josué capítulo 1, versículo 8. Fica antes de Juízes. Vamos lá bem rapidinho. Às vezes eu fico tentando não ler para poder adiantar um pouquinho, mas não dá. Olha o que a Bíblia diz. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não cesses de falar do livro da lei. A Bíblia não está dizendo aqui não cesse de ler, mas de falar. A Bíblia fala de falar e de meditar. Então não cesse de falar. E não cesse. Tem gente que muitas das vezes reclama que o pastor pediu agora, tem que liderar uma célula. Eu não aguento mais. Pastor Sérgio falou lá, agora tem uma célula, o povo lá que está precisando. Irmãos, quanto mais você fala da palavra de Deus, mais você cresce em Deus. Sabia disso? Você sabia que uma das formas mais poderosas de aprender é ensinando? Quando você fala, quando você solta a palavra, aquilo vai calando no seu coração. Você sabe o que é isso? Calar. Calar é o seguinte. Os fazendeiros, quando eles tinham os bois, eu vou falar de boi de novo. Acho que eu vou virar fazendeiro, irmão. Estou sabendo muito desse negócio. Aí eles precisavam marcar como dele. Então o que eles faziam? Eles pegavam lá um ferro, dobravam lá com a inicial do nome, esquentavam no fogo e ia lá no bicho, e aquilo ali queimava e formava um calo. Isso chamava-se calar, que é formar calo. Então a palavra de Deus, ela vem e cala no nosso coração. Ela fica marcada ali. Depois você tenta lá no boi tentar tirar aquele negócio. Não sai, irmão. Fica lá marcado, fica lá gravado. Então quando você fala da palavra, quando você exercita isso, você vai criando essa marca no teu coração. A marca da palavra de Deus. Pastor, mas qual benefício eu tenho de ter a palavra de Deus marcada no meu coração? Salmo 119:11. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Viu a solução para você parar de pecar? Palavra de Deus. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então quando nós temos a palavra marcada, cravada no nosso coração, nós evitamos pecar.
E isso não vai atrapalhar o nosso caráter, que é o que nós precisamos aprender de Deus. Lembra que nós estamos falando o tema aqui? Até que Cristo seja formado em nós. Deus está fazendo isso hoje porque Ele quer formar Cristo dentro de nós. Ele está trazendo esse ensino para nós hoje porque Ele quer formar Cristo dentro de nós. Uma outra coisa está lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 22. Se você quiser marcar depois para você ler, que é o praticar. A Bíblia vai dizer o seguinte: não seja apenas ouvintes da palavra de Deus, mas seja praticantes. Irmãos, ouvir só gera fé, aleluia. Aí eu vou embora com essa fé e vou ouvir outra coisa, aí já atrapalhou tudo que eu ouvi antes. Mas eu preciso praticar. Eu vou dizer uma coisa para você: conselho. O pessoal fala, tem um ditado aí no mundo, fala assim, que conselho bom, conselho se fosse bom, ninguém dava, vendia, né? Quem já ouviu falar isso aí? Eu tenho um ditado também que fala do conselho. O ditado que eu tenho é assim, ó: conselho só é bom quando a gente ouve e pratica. Porque se você não praticar, nunca você vai saber se ele foi bom ou se era ruim. Então conselho, irmãos, só vai ser bom na sua vida se você ouvir e pôr em prática. Se você não pôr em prática, ele não vai valer de nada para você. Então tudo que é ministrado, tudo que é falado, tudo que é ministrado na sua vida é conselho. E se você não pôr isso na sua vida como primazia para a sua vida, isso não vai te ajudar em nada. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, o apóstolo Paulo disse assim: aprendei de mim, aliás, perdão, imitai a mim, ele fala, aprendei de mim, quem falou foi Jesus, eu estou confundindo aí, tá? Imitai a mim, porque sou imitador de Cristo. 1 Coríntios 11, 1. Outra coisa que vai te ajudar a aprender mais de Cristo: imitação. Ah, pastor, esse negócio de imitar, isso é de Deus, está na Bíblia. O apóstolo Paulo falou assim: imitai a mim, que sou imitador de Cristo. Posso imitar qualquer um? Claro que não. Mas eu posso imitar quando eu vejo alguém que imita Cristo, ou que pelo menos está se esforçando. Isso o que é, irmão? Discipulado. Onde você vai encontrar isso? No discipulado. O discipulado, irmão, fica de olho no seu discipulador, vê o que ele está fazendo. Se você olha para essa pessoa e vê como uma referência para a sua vida, o que o cara está fazendo. Porque tem gente que pensa que discipulado, pastor Sérgio agora vai me discipular. Pronto, pastor me discipulando, vou virar pastor. Hã? Fala ou não fala? Vou falar sobre discipulado. O que virou Judas? Você vê que o negócio não é o discipulador, é o quanto você tem capacidade de imitá-lo. Está entendendo? Porque Judas não imitou Jesus, não quis mudar o caráter, não quis deixar Cristo ser formado nele. Mas você quer, sim ou não? Você quer? Eu quero. Eu quero que Cristo seja formado em mim. Mas dói, vai mexer com as minhas vontades, vai mexer com as minhas razões, vai mexer com as suas razões. E quando Jesus começar a mexer com as suas razões, você tem que deixar. Às vezes a gente esperneia um pouco, irmão, normal. Normal, irmão. Às vezes a gente esperneia um pouco, a gente dá aquela chacoalhada assim. O próprio apóstolo Paulo, ele fala assim, quando ele fala aos Gálatas, né? Depois vocês leem lá, porque senão eu vou ter que ler bastante coisa aqui, vai atrasar. Mas depois vocês leem o texto de Gálatas, tem uma frase de Paulo ali que é muito interessante. Ele fala assim: irmãos, vocês se viraram contra mim. Ele fala: por acaso, pelo fato de eu vos falar a verdade? Irmãos, muitas das vezes as pessoas se viram contra nós por causa da verdade. Se você fala mentira, está tudo bem. Aí você fala a verdade, a pessoa se volta contra você. Mas Jesus hoje, Ele está sendo formado em nós.
Agora, outra questão interessante: como saber se Cristo está ou não formado em mim? Quem já ouviu falar, eu acho que é na física, ação e reação. Quem já ouviu falar isso aí? Ação e reação. Ação. O que é ação? Uma definiçãozinha básica para ação. A ação, ela é pré-determinada. A ação, ela é premeditada. Sim ou não? Você pensa, e aí você vai e age, né? Você tem tempo para pensar, você tem tempo. E isso tudo é baseado no quê? Baseado naquilo que é já da sua consciência. Algo que você já sabe, alguém te ensinou o melhor caminho, a melhor decisão. Aí você toma uma ação baseada nos seus aprendizados. E, por exemplo, vou falar de trabalho de novo. Você está lá no seu trabalho, você tem metas a atingir, de repente você não atinge. Aí o seu chefe chega para você e fala: cadê o plano de ação? Mês que vem tem que atingir. Plano de ação. Você tem que planejar uma ação. Então a ação é um negócio planejado. É bom demais quando a gente tem tempo para planejar, para pensar no que vai falar. Não é verdade? Quando você tem tempo para pensar, se programar, ver o que você vai fazer, e aí depois tomar uma ação. Mas a reação, ela é promovida como resposta a uma ação externa. Então primeiro alguém teve uma ação ou alguma coisa, e você tem uma reação. É igual quando você está dirigindo, tranquilo. Aí vem os motoboys, né? Você está lá dirigindo, de repente, estoura o pneu do carro. Tem uma vez que eu estava viajando, na frente estourou o pneu do carro, já dei aquela balançada, não sabia para onde ir. E depois eu vi que o pneu estava estourando lá longe, eu fiquei tranquilo. Reação. Muitas das vezes, irmãos, na reação, por exemplo, se você é motorista de carro, você está dirigindo, mas você dirige tanto, você está tão acostumado com aquilo para você é um negócio tão tranquilo, que quando acontece algo diferente, a sua reação é tão automática. Você já sabe que você tem que frear bruscamente, você já sabe que você vai ter que virar para sair de um acidente. É uma reação rápida e repentina. Mas é por quê? Porque você já está acostumado com aquilo. Você é um motorista nato. Sim ou não? Tranquilo. É uma reação boa nesse sentido. Mas interessante irmãos, que a reação geralmente ela é impensada. Não dá tempo de você ficar pensando. E aí é que vem um negócio, irmãos. Cristo é visto através das nossas ações, mas também é visto através das nossas reações. Ele é visto em nós através das nossas ações e através das nossas reações também. E isso é um processo que acontece na nossa vida. Bom, e aí é que vem a coisa. Ele pode estar formado nas nossas ações, mas ainda pode haver a necessidade de ser formado nas nossas reações. Como assim, pastor? Claro. Se você tiver tempo para fazer a perguntinha, lembra que eu falei no começo? O que Jesus faria? O pastor Ronaldo pregou, eu li na Bíblia, é isso que ele faria. Tive tempo para pensar, até para abrir a Bíblia, sim ou não? Mas e quando você não tem tempo para isso? A pessoa chega do nada, aponta o dedo na sua cara e te xinga inteirinho, grita, chama você de tudo quanto é nome, coisa que você é e aquilo que você não é também, arrebenta com você. E aí o negócio é na hora, a resposta é pá, na hora. E qual é essa resposta? Eu vou dizer uma coisa para você. Quando Cristo está formado realmente em nós completamente, Ele está formado nas nossas reações. A maneira como agimos revela o quanto conhecemos de Cristo. Ou seja, a maneira como eu vou fazer uma ação revela o quanto eu conheço de Cristo. Amém? Guarde isso. Agora, a maneira com que eu reajo revela o quanto Cristo já está formado em mim.
Vou repetir, tá? A maneira com que agimos, eu vou agir. Eu pensei antes de vir para cá. Eu pensei qual roupa eu ia pôr. Eu pensei qual caminho eu ia para chegar aqui. Eu pensei de estar ali na porta para cumprimentar os irmãos. Até pensei talvez em o que falar para os irmãos. Então isso tudo pensado é porque eu conheço. Eu faço as coisas de Cristo porque eu conheço a Cristo. Eu conheço a palavra dele. Eu sei o que eu tenho que fazer. Então as nossas ações é baseada em cima do que eu conheço. Mas a reação é que vai revelar se Cristo realmente está cravado em mim. Sabe como é a história do motorista? Que faz tanto aquilo todo dia, que a reação geralmente são boas, desvia facilmente do buraco. Como que está as suas reações? Como que você tem reagido às situações complicadas? Quando Deus diz que você tem que ter comunhão, quando Deus diz que você tem que suportar os irmãos, e aí tudo isso você conhece, mas o negócio veio tão depressa, pastor, que eu não aguentei, pisou no meu calo. Falei mesmo, aleluia, falei mesmo, apontei o dedo. Como está as nossas reações? É aí que nós vamos ver Cristo ser formado em nós. Irmãos, eu quero convidar você a ficar de pé, para a gente fazer de conta que está acabando. Os irmãos do louvor quiserem se preparar aqui, daqui a pouquinho vocês vão tocar. Eu tenho só mais uns 40 minutos de palavra aqui. Mas é a conclusão. O que precisamos entender? O que você precisa entender? O que eu e você precisamos entender? Primeiro, ninguém é perfeito. Ufa! Fala para o irmão que está do seu lado assim: ninguém é perfeito. Fala lá, velho, ninguém é perfeito. Agora completa a fase, nem você. Isso, muito bom. Quando o pastor manda falar, fica mais fácil, né? Que aí a culpa é do pastor. Primeira coisa que nós temos que saber, que ninguém é perfeito. Agora outra coisa interessante, qual foi o objetivo pelo qual Jesus morreu na cruz? Você sabe? Jesus morreu na cruz para nos levar para o céu. Sabia disso? Jesus morreu na cruz, a Bíblia diz que ele fez uma religação. Por causa do pecado, o homem foi desligado de Deus. Romanos capítulo 3, 24, se eu não estou enganado. E todos pecaram, estão destituídos, separados da glória de Deus. Quando Jesus morre na cruz, Ele quer nos religar à glória de Deus. Ele quer nos abrir a porta do céu. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então Ele morreu por causa disso. Outra coisa também, que precisamos entender, que estamos em um processo de santificação. Talvez enquanto eu falava aqui, você foi e falou: meu pai do céu, hoje o negócio está feio para o meu lado. Nem sei se eu volto mais nessa igreja. Depois de tudo que esse pastor falou, eu vou para uma igreja que me leva para o céu. Isso aqui só está mostrando o inferno. Talvez você pensou isso. Mas é um processo. Desde o momento que você aceitou Jesus, iniciou, você foi santificado automaticamente. Você é santo, amém? Levanta a sua mão para cima, tem gente que não entende isso. Levanta a sua mão assim, diga assim: eu sou santo. Repita de novo: eu sou santo. Irmãos, não tenha dúvida disso, você é santo, eu sou santo, irmão. Santo no sentido de separado, santificado por Deus. Quando eu aceitei a Jesus, automaticamente Ele já me separou, esse é meu. Na hora que eu aceitei a Jesus, a marca do sangue veio em mim, Ele se separou. Cheio de falha, cheio de defeito, cheio de carrapicho, mas Ele já me separou. Falou: diabo, isso aqui você não toca não. Isso aqui foi comprado. Ele comprou o rebanho, irmão, do jeito que estava. Sabia? Jesus foi lá. Quanto que é? É o sangue. Tudo. Até sair água. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Porque nós estávamos na garra de Satanás. Sabia disso, irmão?
Nós, quando pecamos, quando o homem peca, entregou-se completamente ao diabo. A igreja tem que entender isso. Aí Jesus falou assim: quanto que é o rebanho? É sangue. Quanto sangue? Tudo. Eu estou parafraseando, irmão. Até sair água do lado. Quando furaram Jesus, irmão, saiu sangue e água. Eles bateram tanto em Jesus, tanto, que a via dolorosa, irmão, foi inteira marcada com o sangue dele. Tem gente que pensa que o sangue dele ficou só no chicote. Não, mas aonde ele ia, o sangue escorria. Ele nos comprou para nos colocar de volta na glória de Deus. Então eu preciso entender isso. Saber que Ele está sendo formado em mim, sim. Saber que eu sou pecador, sim. Saber que eu sou falho, sim. Saber que eu erro, sim. Mas eu sei que é um processo. E eu estou sendo formado. O seu irmão também, viu? Eu sei que você está lembrando mais do pecado do seu irmão do que do seu, mas o seu irmão também. Ele está no mesmo barco que você. Ele também está sendo formado. Ela também está sendo formada. Aquela mentirosa daquela irmã também está sendo formada, irmão. Foi comprado também. Quer o diabo creia ou não creia, quer ele aceite ou não aceite. Talvez o diabo tenha falado para ele: mas você vai comprar isso aí, ó, quanta mentira fala, quanto pecado. Eu pago. Eu pago. Agora é meu. Você e eu somos dele. Eu e você precisamos entender isso. E esse processo de santificação, ele continua. Outra coisa que nós precisamos entender, que sem santificação, ninguém verá a Deus. Amém? Então talvez você está dizendo assim: ah, eu já fui santificado na hora que eu recebi a Jesus, mas agora eu não preciso mais. É só para quem quer esse negócio de santificação, ficar me esforçando. Nada. Engano seu, querido. Porque Jesus disse que o salvo é aquele que vai perseverar até o fim. Nem quem está afim disso. Levanta a sua mão, só quem está afim de perseverar até o fim. Diga assim: Senhor, eu já sou salvo, porque eu sou perseverante, e eu vou perseverar até o fim. Aleluia. Outra coisa que nós precisamos entender que sim, é possível ser santo. É possível nos separar. Outra coisa importante que nós temos que entender é que vale a pena. E vai valer a pena. Cada vez mais vai valer a pena. Vale a pena, irmãos. Porque os céus estão abertos aos santos. Os céus estão abertos aos santos. A porta do céu está aberta aos santos. E somente aos santos. Então vale a pena. Vale a pena se esforçar. Sabe aquela frase: engolir sapo? Vale a pena, irmão. Vale a pena. Escute o que o pastor está dizendo hoje. Talvez você nem gosta tanto da pregação desse pastor, mas escute o que Deus está falando com você. Vale a pena engolir sapo. Você sabe o que significa engolir sapo, né? Vale a pena, irmão. Porque os céus estão abertos. Você não é santo porque é perfeito. Isso é outra coisa que você precisa saber. Você é santo porque é separado. Você não é santo porque é perfeito, é santo porque é separado. Mas está em santificação. O apóstolo Paulo, olha quem disse, irmãos. O apóstolo Paulo é um dos caras que eu, abaixo de Jesus, é um dos caras que eu mais admiro na Bíblia. Vocês podem ver que eu gosto muito de falar dele. Estudei muito sobre o apóstolo Paulo. Amo os escritos de Paulo, as formas de abordagem de Paulo. Eu amo tudo isso. E olha o que esse cara diz. Ele diz: não que eu já tenha alcançado. Quando ele fala da varonidade perfeita. Não que eu tenha alcançado, mas prossigo para o alvo. Estou avançando. Até o dia de Cristo eu vou batalhar. E quando ele morre, quando matam ele, ele diz assim: olha, combati um bom combate. Aleluia, encerrei a carreira e guardei a fé. Como é que está o seu combate, querido? Como é que está o seu combate, minha irmã? Como é que está o seu combate, meu irmão? Aleluia. Então esse processo de santificação, ele acontece em que momento? Agora é a última coisa mesmo.
O processo de santificação, ele vai ser gerado cada vez mais em você. Cristo vai ser gerado em você, em mim. Quando você diz não, quando a sua carne diz sim. Quando você diz sim, enquanto a sua carne diz não. A sua carne talvez diz, não vai à igreja hoje. Mas você disse sim. Cristo está sendo formado em você. Talvez a sua carne disse assim, ei, vai para o bar beber hoje. Aí você disse, não. Cristo está sendo formado em você. Pastor Anderson, no começo do culto aqui, ele falou isso. Ele falou de Tiago. Que nós somos, irmãos, enganados. Você sabia? Eu vou dizer um segredo para você. Um monte de coisa aqui. Vou dizer um segredo para você. Com relação ao pecado, tá? Com relação ao pecado. Quem nos engana com relação ao pecado não é o diabo. Sabia disso? É a nossa carne. Por isso que Cristo tem que ser formado em nós. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos agora, neste momento. E talvez você ouviu essa palavra e você percebeu que Cristo ainda não foi formado em você. E a primeira coisa, que eu disse aqui, é que você precisa entregar a sua vida a Jesus. Então eu vou começar por aí. Tem alguém no nosso meio essa noite que quer entregar a sua vida a Jesus, para que Cristo comece a ser formado em você, para que você comece a ter uma nova vida com Cristo, porque você tem tentado muitas coisas, você já foi em muitos lugares, você já foi buscar em muitas coisas, mas nada resolveu a sua vida. Tem alguém hoje que quer entregar a sua vida a Jesus verdadeiramente e dizer, Cristo, seja formado em mim, eu preciso disso. Tem alguém? Tem alguém? Levanta a sua mão. Eu quero orar por você. Porque se não tiver essa entrega, o restante que eu falei é tudo fica para depois. Ou tem alguém que já andou com Cristo, já serviu, já entregou sua vida a Jesus, mas se afastou dele e não o busca mais. Não é nem por causa da pandemia, irmãos. Nem põe culpa na pandemia. Mas você mesmo não quis mais andar com Jesus, você enfraqueceu. Aí você falou, mas foi fulano que fez um negócio lá que eu não gostei. Esquece aí. O problema é que você se afastou e você quer retornar hoje. Eu te convido. Levanta a sua mão, vem aqui, entrega a sua vida para Jesus e nós vamos continuar. E Deus, Ele vai formar Cristo dentro do teu coração. Tem alguém? Agora, se você quiser vir depois aqui, ainda está aberto até o final. Agora eu quero falar com você, que já está na presença do Senhor, e que ouviu um monte de coisa que o pastor Ronaldo falou aqui. Mas tem algumas coisas. Essa aqui não tem como, irmão. Pega muita gente. Todos nós entramos nessa. Tem algumas coisas que você percebeu que Cristo precisa ser formado, sabe? Até que você tenta, mas é mais forte que você. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui. Eu não vou descer, não vou colocar a mão, ninguém vai colocar a mão em você, mas você só vai sair. E quando você fizer isso, chegar no altar, você vai estar colocando no altar do Senhor, dizendo assim, Senhor, tem uma área da minha vida, dessas tantas que foram faladas aí, que o Senhor precisa ser formado em mim. Tenha vergonha não, irmão, pode sair. Eu sei que tem um monte de gente. Tem muitos de nós. Pode sair do seu lugar, vem, coloca aqui, ó, põe aqui, ó. O altar está aberto para você entregar essas coisas. Noite chegar. Sabe, querido? Talvez você não consegue ter mansidão, não tem domínio próprio. O céu está aberto hoje para mudar o teu coração. Dê nome aos bois. Dê nome às coisas que você precisa vencer em Cristo essa noite. Não adianta disfarçar, irmão. O Senhor, Ele está vendo tudo no nosso coração. Talvez é orgulho, somente orgulho. Põe aqui no altar do Senhor essa noite, coloca, rasga o teu coração enquanto esse louvor é entoado.
Rasga o teu coração e vai deixando o Espírito Santo fluir de dentro para fora e lançando para fora tudo isso que tem atrapalhado a sua vida. Cristo quer ser formado em ti. Oh, Espírito Santo, vem sobre nós, Pai. Vem derramando o teu poder aqui, Espírito Santo. Louvado seja o teu nome, Jesus.